Oi, meu nome é Amanda, eu gosto muito de cozinhar e hoje eu vou preparar para vocês um risoto de vinho tinto, acompanhado de um steak de contrafilé e aspargos frescos. De início eu vou começar fazendo o caldo de legumes. Para fazer o caldo de legumes eu vou utilizar cenoura, cebola, cebolinha, alguns grãos de pimenta do reino, folha de louro e uma trouxinha com ervas aromáticas. E aí eu coloquei alecrim, alguns raminhos de alecrim. Esse daqui é alho, tá? Em flocos. Vou colocar algumas folhinhas de hortelã, que eu particularmente gosto bastante, e sálvia. Aí depois que eu colocar tudo isso, eu vou fechar a trouxinha. Vou amarrar ela com um barbante e vou colocar para ferver junto com os legumes na água. Eu vou deixar fervendo esse caldo de legumes mais ou menos de meia hora a 40 minutos, que é o tempo do caldo tá um pouco mais encorpado. Pronto, agora é só colocar a trouxinha, fica tipo um chá, olha. Aí eu deixo ele aqui dentro e espero ferver de 30 a 40 minutos. Enquanto o nosso caldo de legumes cozinha, eu vou aproveitar para fazer um crisp de alho poró. É um crispzinho que eu coloco em cima do risoto de vinho para dar uma certa crocância, um saborzinho, né, do alho poró, que eu acho bem gostoso. E para fazer esse crisp eu vou utilizar, eu cortei um talinho de alho poró. Aí quando o óleo estiver quente, você joga e espera fritar. Agora já passaram uns 30 minutos, gente. Como vocês podem ver, ó, o caldo já tá um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais encorpado. Eu vou usar essa peneira aqui pra coar, pra peneirar, na verdade, ele. Como eu não coloquei as ervinhas, então não preciso coar. Eu posso passar simplesmente na peneira que vai estar perfeito. Pronto, gente. Olha como o caldo tá bonito. Agora que o caldo do nosso risoto já tá pronto, a gente pode começar a preparar. Vou preparar um risoto de vinho. E para preparar esse risoto, eu vou precisar do caldo que a gente fez agora. Eu vou utilizar também um azeite, tá? Eu gosto de um azeite extra virgem. Um arroz Carnaroli. Vou utilizar também vinho. Eu gosto muito de colocar um vinho de uma uva só. Eu tô usando aqui da uva Cabernet Sauvignon e eu gosto bastante, eu acho que fica muito saboroso. E vou utilizar também para finalizar o risoto um pouquinho de manteiga. Para começar, a gente vai colocar um pouquinho do azeite aqui. Eu gosto também, gente, isso aqui vai muito de gosto, eu gosto de colocar um pouco de alho. Eu coloco ele em pedacinho, porque eu gosto de sentir o sabor do alho mesmo, às vezes quando eu mordo. Eu vou deixar ele soltar um pouquinho do suco dele no azeite. Colocar o arroz. Eu gosto de deixar ele dar uma fritadinha antes. Agora que o alho já tá torradinho, gente, olha só, tá vendo? Ele já tá mais moreninho. Eu vou acrescentar o vinho tinto. O importante agora é a gente mexer bastante o risoto para que o arroz solte o amido e ele fique cremosinho, daquela forma que fica o risoto. Como eu gosto um pouco do saborzinho do vinho, eu não vou deixar ele secar todo e já vou começar a colocar nosso caldo de legumes. É importante a gente colocar de pouquinho em pouquinho e ir esperando secar. Mexendo sempre, tá, gente? Ele começa a secar, você coloca um pouquinho mais. Pronto, agora eu já cozinhei o risoto por uns 10 a 15 minutinhos, então eu deixei ele pré-cozido. Vou desligar o fogo. Já utilizei quase todo o caldo de legumes e daqui a pouco eu vou finalizar ele, quando eu já tiver com o steak de contrafilé descansando. Agora eu vou fazer o nosso steak de contrafilé e vou preparar também os nossos aspargos. Para fazer o steak de contrafilé, eu escolhi uma carne bem fresquinha. Eu não gosto de utilizar carne congelada, então eu gosto de comprar ela no dia. Comprei ela hoje. E ela tá bem vermelhinha, ó.
e bem bonita. É importante prestar bastante atenção na fibra da carne também, senão ela não fica macia. Eu gosto de fazer ela um pouquinho mais grossa, então eu utilizo um dedinho e meio, quase 2 dedinhos de carne. E o bom dessa carne é que ela tem uma gordurinha. Esse aqui é nosso steak de contrafilé. Ó, ele tá meio grossinho, tá vendo? Tem um pouquinho de espessura. E a gente vai selar ele na frigideira. Depois que eu colocar nosso steak na frigideira, eu vou aproveitar para começar a fazer também os aspargos. Eu tirei essa pontinha dele porque tá um pouquinho dura. Então eu aproveitei o máximo que deu, lavei ele bem lavadinho e sequei. Aí eu vou selar ele também na manteiga, na frigideira também. Então, gente, eu vou começar aqui no fogo fazendo o nosso steak de contrafilé. Vou aquecer uma frigideira. É bom uma frigideira com fundinho mais grosso. Essa daqui tem um fundinho duplo, então eu acho ela muito boa porque ela mantém a carne aquecida. Se for muito fininha, eu não gosto do ponto que dá na carne. O azeite já tá um pouquinho quente, então eu vou colocar a carne dessa forma. Vou deixar ela aqui, gente, e vou temperar agora em cima. Aí quando eu virar, eu tempero mais um pouquinho. Então eu vou colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino. Já passaram 5 minutinhos que a gente colocou a carne desse lado, então agora a gente vai virar ela. Olha como tá bonita. E agora vamos deixar ela selar do outro lado. E aí a gente vai temperar a carne do lado de cá que a gente ainda não temperou. Agora a gente vai estourar mais um pouquinho e daqui a pouquinho ela tá pronta. Para fazer nossos aspargos, a gente vai precisar de manteiga. Então eu coloco um pouco de manteiga. É importante, gente, eu não gosto de colocar sal no aspargo agora. E não fique bom se a gente colocar o sal antes. Então a gente vai deixar para colocar o sal quando a gente terminar de passar ele. Eu vou colocar também pouco aspargo por vez. Só aguardar uns 2 a 3 minutinhos, a gente vira e espera mais um pouquinho e desvia. Gente, agora já passaram 6 minutinhos do outro lado e a gente vai colocar ela para descansar um pouco. Eu desliguei o fogo aqui, olha como ficou bonita. Agora a gente vai colocar num pratinho para descansar um pouquinho enquanto a gente finaliza o risoto e tira o aspargo do fogo também. Eu não gosto de deixar ele muito tempo, senão ele perde a crocância. Então a gente já pode tirar o aspargo também, que ele já tá pronto. E aí a gente vai finalizar esse aspargo jogando um pouquinho de sal em cima dele. Joga um pouquinho de sal em cima dele. Agora a gente vai finalizar o nosso risoto, que eu já tinha começado. Então eu liguei o fogo, tô esperando aquecer um pouquinho. E vou jogar o restante do caldo. Vou colocar de pontinha em pontinha também. Pronto, gente. Eu levei mais ou menos uns 3 a 4 minutinhos para terminar de finalizar o risoto de vinho. E ele já tá no ponto bom. Então agora eu vou desligar o fogo. E vou finalizar ele com uma colherzinha de manteiga. E para dar cremosidade no risoto. Eu já vi que algumas pessoas utilizam creme de leite, mas pro risoto de vinho, eu acho que fica muito mais gostoso a manteiga mesmo. Então, o nosso risoto tá pronto e agora nós vamos para a montagem do prato. Então, vamos montar o prato, gente. Vou colocar um pouco de risoto no nosso pratinho. Eu gosto de colocar bastante aqui no cantinho do prato. Sujou um pouquinho, mas depois a gente limpa aqui. Aí eu vou colocar no nosso prato os aspargos. E o nosso bife de contrafilé, que já descansou. Já tá muito bonito. Aí agora a gente vai jogar um pouquinho de crisp de alho poró em cima. E aí agora para servir, eu gosto muito de finalizar com o queijo parmesão ralado no ralo grosso. Então eu gosto. E tá pronto.